Olá! Este vídeo irá abordar questões relacionadas à análise de novidade de pedido de patente, particularmente a questão da suficiência das anterioridades. A regra geral é que uma anterioridade deve ter descrição técnica considerada suficiente para ser considerada útil na aferição de novidade em pedido de patente. A descrição de uma mera ideia não antecipa a novidade de pedido de patente subsequente. Então, a anterioridade não pode ser uma mera abstração. Ela deve ser factível de realização. Por exemplo, o relógio de telefone do GB, do Dick Tracy, ele não serviria como anterioridade para um pedido de patente que falasse sobre essa matéria. Assim como a máquina de teletransporte do seriado Jornada nas Estrelas não serviria como anterioridade, porque são meras ideias, não dá uma mínima noção de como implementar essas anterioridades. O Tribunal Regional Federal de Segunda Região diz: tornar público um conhecimento implica necessariamente em se constatar suficiência na divulgação. Então, essa questão é consolidada nos tribunais. A Procuradoria do NPI, por sua vez, diz: da mesma forma, deve ser observado que, no caso de um composto químico, se o documento referência menciona apenas o nome ou a fórmula do dito composto, não é ele considerado como de conhecimento público, salvo se a informação do documento referência, em conjunto com os conhecimentos gerais disponíveis na data de publicação do referido documento, possibilite um técnico no assunto preparar e separar o dito composto. Então, no caso de um produto estar sendo reivindicado, se uma análise, por exemplo, desse produto químico por engenharia reversa puder levar à sua composição, então tal uso público desse composto constitui uma anterioridade, desde que esse processo não exija um esforço considerado indevido. O autor francês, Edmond Picard, diz: desta forma, a construção em miniatura de uma máquina sem o poder de funcionar, ou que possa seriamente se fazer funcionar, não se constitui uma fabricação considerada suficiente. Tais são os casos, por exemplo, de brinquedos, que representam de forma imperfeita a máquina nova descrita na patente. Então, um brinquedo de uma máquina, meramente com fim de lúdico, sem que essa máquina de brinquedo funcione, ela não serve de anterioridade para uma máquina posterior. Cofre, outro exemplo, um cofre resistente ao fogo, cuja invenção residia no material disposto na parte interna do cofre, de forma que tal característica não era visível na sua aparência externa, ele não foi considerado relevante para análise de novidade, essa anterioridade, pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1850. Ela entendeu que a mera disponibilização do cofre no comércio não configura, nesse caso, uma disponibilização acessível ao público. Então, tomando-se essa linha de raciocínio, podemos concluir que um pedido, que a anterioridade deve ser suficiente para permitir que um técnico no assunto execute a invenção. Então, uma patente, um pedido de patente anterior, que foi considerado nulo por insuficiência descritiva, ele não pode ser usado para esta matéria que foi considerada insuficiência descritiva, ela não pode servir de anterioridade para uma patente, pedido de patente posterior. Agora, observe que, ainda que a anterioridade descreva uma característica da invenção de forma insuficiente, isso não significa que essa anterioridade seja descartada como um todo, porque podem haver características descritas nesse documento que sejam consideradas úteis na análise. Então, pode haver outro lado que esteja descrito, outro aspecto descrito na anterioridade que seja considerado suficiente e possa ser útil para análise de pedido subsequente. Todas essas análises que a gente está falando sobre suficiência é sempre vista do ponto de vista do técnico no assunto. A divulgação será considerada suficiente se o técnico no assunto tem efetivamente a possibilidade de compreender e reproduzir a invenção a partir dessa divulgação. Nesse sentido, é importante destacar que, ainda que possam existir erros nesse documento de anterioridade, isso por si só não desqualifica a anterioridade. É importante ver se
é possível o técnico do assunto encontrar uma correção para esses erros sem um esforço indevido. Nesse caso, ainda que com erro, essa anterioridade é útil para fim de novidade. Com relação à questão da venda comercial, cai na mesma regra, ou seja, o simples fato de um produto estar sendo vendido não necessariamente significa que ele represente uma anterioridade. Por exemplo, um fabricante de flores artificiais que inventa um novo processo químico para a fabricação dessas flores, o fato de você colocar essas flores no mercado, ela não destrói a novidade de uma patente posterior que revele o mesmo processo, pois a partir da venda dessas flores não seria possível descobrir qual foi o processo de fabricação. Um outro exemplo é uma patente para um processo de fabricação de perucas, cuja novidade está na implantação dos fios de cabelos na confecção da dita peruca. Pois bem, a simples colocação no mercado dessa peruca não permite que o técnico do assunto compreenda qual foi esse processo de fabricação. Bom, concluindo então, nós tratamos nesse vídeo na questão da suficiência dos documentos de anterioridade, que é uma questão que deve ser considerada para saber se esse documento vai ser considerado útil na avaliação de novidade, e é importante que esse documento traga elementos técnicos que sejam considerados relevantes, que haja uma descrição técnica que permita o técnico do assunto compreender essa invenção. É uma mera ideia, uma mera abstração, não é considerada uma anterioridade que possa ser útil na análise desse critério de novidade. Muito obrigado.